paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Falar de oração deveria ser algo comum para um cristão. A oração deveria ser como respirar, deveria ser como caminhar, deveria ser como sorrir, deveria ser como se deleitar em algo precioso. Eu gostaria de citar Hans von Staden, quando ele disse que quando o homem trabalha, ele colhe o fruto do seu trabalho. Mas quando o homem ora, ele se apropria daquilo que Deus faz em seu intermédio. O homem deveria discernir ao longo do tempo acerca do seu papel na oração. Uma oração como o sermão de Charles Haddon Spurgeon, que são as dobradiças douradas, o que sustenta uma porta, o que sustenta um vernáculo, uma estrutura, deveria ser a oração. A oração deveria ser algo que nos forja, nos molda, nos sustenta. Deveria ser aquela dobradiça que, de fato, por mais robusta que seja a porta, mas que não deixe essa porta emperrar, que não deixe essa porta travar em nossas vidas. Deveria ser a dobradiça. Mas o ponto fundamental que está nessa dobradiça é o conhecimento de Deus. Eu gostaria de convidar os irmãos para abrir comigo, por gentileza, a sua Bíblia em Neemias, no livro de Neemias. Neemias, capítulo 4, verso de número 9. Assim diz a palavra do Senhor. Porém nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Senhor Deus, que esta palavra, Pai, floresça no meu coração e no coração dos meus irmãos, ó Pai. Que aquilo que eu venha, Pai, proferir, Pai, seja real, sincero, ó Pai, porque o Senhor converte e a Tua palavra se defende. Se conosco, Pai, se com a minha vida. Assim eu louvo e te agradeço. Em nome de Cristo Jesus que eu oro. Amém, Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor por essa palavra. Aqui Neemias estava na iminência, meus irmãos, de receber um ataque de Sambalate e Tobias. Sambalate havia escarnecido todo o trabalho que o povo estava fazendo com relação à reconstrução dos muros de Jerusalém. Tobias, também de igual maneira, disse que uma raposa poderia derribar, poderia fazer sucumbir todo aquele trabalho. E eles armaram toda uma estratégia de ataque, algo externo, algo vil, algo maldoso sobre os intentos daquele povo que trabalhava. E quando isso chega ao conhecimento de Neemias, o texto que acabamos de ler, ele diz, e oramos ao Senhor. Eu gosto de citar o texto, a pregação de Charles Haddon Spurgeon, porque quando ele estava mencionando este texto no grande tabernáculo metropolitano na Inglaterra, ele mencionava que uma oração real, sincera e com significado era diferente de orações matematizadas, onde você sabia o resultado da equação, mas que qualquer um poderia fazê-la. Mas Neemias foi muito determinado e específico. Antes de pedir alguma coisa externa, ele orou ao Senhor. Então, o que ele poderia fazer de maneira enfática, real, era, além de colocar guardas, vigias sobre aquele lugar, ele orou ao Senhor. E a palavra oração no original hebraico é palau, é interpor-se, é resguardar-se, é intervir. Se nós queremos, povo de Deus, intervir, interpor sobre algo que está acontecendo no nosso país, na nossa história, devemos primeiro orar a Deus, porque Ele é nosso intercessor. É Ele que vai interpor,
mas deveremos, meus irmãos, colocar vigias, sentinelas, devemos nos colocar de guarda, devemos nos dobrar em oração. E gosto de citar Robert Murray McKenna, um pregador escocês, que quando estava inclinado no seu quarto, em oração, ele disse que um homem é aquilo que ele é de joelhos em oração diante do Senhor. Temos muitos homens pequenos em nossa nação, que estão vivendo momentos absortos, momentos talvez de entretenimento, orações vazias, orações lançadas ao vento, onde não conhece o Deus do qual direciona as orações. Eu clamo ao Senhor que me ajude ao longo da minha caminhada e que Deus te ajude também, meu irmão, para que as suas orações sejam carregadas de piedade, para que as suas orações sejam carregadas de devoção, para que a sua oração carregue arrependimento, de você reconhecer que a sua oração é vil, pobre, pequena, carregada de símbolos e situações como reza, e que de fato não movem nada. Mas talvez as nossas orações, meus irmãos, deveriam ser como a oração de Ana, onde em gemidos, onde em meio aos prantos, o Espírito do Senhor intercede por nós e conhece as nossas orações como gemidos inexprimíveis. E que a nossa oração seja uma oração sábia, onde podemos discernir que antes mesmo que alguma palavra nos chegue à boca, Deus já conhece todas, conforme Salmo 139, verso 4. Que Deus nos ajude ao longo da nossa caminhada, que a nossa oração carregue devoção e honra ao Senhor, que a nossa oração carregue piedade, que as portas que pensamos em abrir e fechar por nós mesmos, que possamos discernir que Deus, do qual oramos, é que vai sustentar essas portas. As portas devem ter dobradiças douradas, as dobradiças que vão sustentar estas portas. E assim como Neemias, quando vier qualquer ataque externo, que possamos orar ao Senhor e colocar vigia, que possamos colocar sentinela, e que você seja um sentinela, que você dobre o seu joelho no seu quarto, seja de fato um cristão regenerado, não seja apenas um crente simpatizante do Evangelho, que você possa de fato clamar ao Senhor e ansiar no coração acerca de um despertamento, que o grande avivamento que contamos ao longo da história, o avivamento que Jonathan Edwards contemplou nos Estados Unidos, que o avivamento que Evan Roberts viu e contemplou e pregou no país de Gales, o grande despertamento que Charles Haddon Spurgeon contemplou, aquilo que Richard Baxter falou ao longo do tempo, que aquilo que venhamos a pregar, que não venha ser sentença contra nós mesmos, mas que possamos de fato ter o nosso coração um princípio do arrependimento, para que tudo aquilo que venhamos a pregar acerca do grande despertamento seja vida em nossas vidas e não sentença contra você, cristão. Que você possa de fato se arrepender ao longo do seu caminho, fazer o seu sermão doméstico, fazer os seus cantos domésticos para a sua família, que você possa ensinar os seus filhos a orar, que você possa ensinar a sua esposa e você, esposa, ensinar o seu esposo a orar, que nós, pregadores, que possamos falar menos e orar mais no secreto, porque lá no secreto o Senhor já está e contempla o nosso coração. Deus, tenha misericórdia de nós. Que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja comigo e com a vida de todos vocês, a todos sempre. Amém, Senhor.